Fala, galera do Na Órbita do Enem, estamos aqui para o nosso terceiro episódio. Vou começar aqui antes de a gente falar sobre o que foi, enfim, vamos falar um pouquinho com os nossos convidados, né? Primeiro eu quero cumprimentar o nosso host, Vini. Fala, galera, eu quero dizer que meu sonho é poder usar The Office na redação do Enem. Vini deu um pequeno spoiler aí sobre o nosso tema de hoje. E é óbvio, né? Vocês já viram no título desse episódio qual é o tema, então não tem por que eu fazer suspense. E quero cumprimentar também a nossa convidada especial, professora Nayana, professora de redação. Seja bem-vinda. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, pessoal, pelo convite. E hoje o sonho do Vini será realizado. Qual tema será que a gente pode usar The Office, né? Então vamos lá, pessoal. Então, nosso tema de hoje, né? Como usar a Netflix na redação do Enem. A gente usou o nome Netflix, mas na verdade a gente vai abrir um pouquinho, falar sobre filmes, falar sobre séries, nessa inserção de referências e essa parte de referenciar a cultura pop, assim, com séries, filmes e tal. Como que funciona isso na redação? Então, primeiro de tudo, é muito importante a gente frisar que as informações colocadas na redação, elas precisam ser sempre relacionadas com aquilo que a gente se propõe a comprovar na introdução, né? Dispondo as nossas teses. Então, independente do tipo de informação que a gente colocar, a gente precisa relacionar com o tema e com as nossas teses. Sendo aproveitado, né? Não tem problema a gente colocar desde uma filosofia até uma série. E um outro ponto muito interessante que a gente tem observado ultimamente é que a matriz de referência do Enem tem considerado a diversidade de informação que o nosso jovem tem aplicado nas provas e recompensado isso também com uma boa nota, né, lá na nossa competência de argumentação e informatividade no texto. Porque a gente tinha até os anos 80 um perfil de informação para as redações nota máxima no Brasil, não no Enem, né, porque o Enem é uma prova até relativamente recente, mas nós tínhamos lá nos vestibulares da FUVEST, né, provas mais antigas também na Federal aqui de Santa Catarina, um perfil de informação muito erudito, que era muito distante da realidade do vestibulando. Então a redação ela acabava ficando engessada, sempre naquela perspectiva de que o aluno tinha que decorar 1 milhão de informações e torcer para cair alguma temática, né, que fosse mais fácil de ele conseguir ali uma saída. Era o IBGE ou então algum filósofo. Exatamente, bem isso. Então essas estatísticas, né, acabavam tomando muita memória do vestibulando. E vocês já têm, né, o vestibulando que está ouvindo a gente, já tem muita fórmula para decorar. Então o ideal é que a gente tenha tudo do nosso dia a dia para acabar substanciando a nossa argumentação, que hoje já é muito mais plural. Inclusive, um dos últimos livros, ou melhor, um dos últimos textos indicados no vestibular da FUVEST foi um álbum do Racionais MC, né, o Sobrevivendo ao Inferno, o Sobrevivendo no Inferno, mostrando que a gente tem ao lado de Machado de Assis também racionais. Ou seja, essa pluralidade de culturas mostra que a gente pode fazer essa análise também do ponto de vista técnico, científico e reconhecendo quantas culturas existem dentro dessa juventude, que não aprende mais só aquela informação técnica, mas tudo aquilo que envolve sua própria realidade, né. Imagina que louco o cara citar, sei lá, Platão e logo depois o Mano Brown. O que eu entendi ali muito no começo é que ele pode utilizar esses outros aspectos da cultura pop, mas ele precisa se manter com o pé um pouco na realidade, né? Não Muito, pode ser nada muito absurdo, assim, tem que ser algo que pelo menos possa ser comparado com algum acontecimento, alguma coisa que realmente aconteceu na realidade. Exatamente. Então, na realidade, não é a informação que tu colocas que te dá uma nota boa nessa competência de argumentação, né? Uhum, Mas a capacidade que você tem analítica de relacionar aquilo com o tema em questão. entendi. Porque o mais complicado para a nossa geração de hoje é entender aquilo que está sendo passado na televisão, numa série ou num livro, né? Afinal de contas, pensando até mesmo no Enem, que mistura a linguagem verbal e não verbal nos seus textos, na prova objetiva, né? Lá na área de linguagens, o aluno não consegue interpretar. Né? Saiu uma pesquisa recentemente de que mais de 70% dos jovens não têm capacidade de uma leitura analítica, ou seja, analfabetismo funcional. Né? Uhum. Então, numa realidade crua é essa. Então, com mais de 70% dos jovens que têm essa dificuldade de ler e compreender textos verbais e não verbais, e aí se incluem também séries, também filmes, quem consegue fazer isso, com certeza é valorizado. Né?
a pessoa assiste uma série e não entende o que está sendo passado, basicamente. Exatamente, né? Tipo, vi o filme O Poço, mas não entendi nada, né? Que é o filme, sei lá, né, gente? Quem nunca? Mas assim, numa segunda olhadinha, tu tem que entender mais ou menos qual que é o A contexto ali, verdade é que se a né? gente for olhar, acho que toda série, assim, a gente consegue tirar alguma coisa além do que aquilo que ela tá Sim, passando só pra sim. entretenimento, digamos E assim. além disso, como diz o Ítalo Calvino, né, em Por que Ler os Clássicos, que é um texto muito, muito formal lá do pessoal da linguística da UFSC, a gente tem sempre a cada visita a um texto, até a cada visita a um filme, né, uma série, uma nova leitura daquilo. Então, toda vez que a gente assistir a um filme, a gente vai ter uma interpretação diferente. E que bom, né? Porque essa interpretação é cada vez mais madura e mais fácil de a gente relacionar com temáticas de redação. Viu? O pessoal que viu Interestelar e precisou assistir 4 vezes para entender, na É isso verdade aí, é que você só gente. estava analisando de óticas É. diferentes, não foi que você não Tá conseguia entender o tema. amadurecendo ali o pensamento. Exato, o pessoal que assistiu Interestelar e Donnie Darko E quem não aí, entendeu ainda, um dia chega lá. vai chegar, vai chegar. Vai chegar. Foi mais ou menos o meu sentimento quando eu assisti o filme Mãe, que é com a Jennifer Lawrence, Nossa. e ela retrata um aspecto bíblico, mas ao mesmo tempo para a atualidade. Eu assisti uma vez, eu assisti a segunda vez e eu não tinha me ligado que era uma referência bíblica. Eu tive que ir pra internet para procurar o que o filme queria dizer, e aí eu compreendi. Aí quando eu li, tipo, Bíblia, nossa, Mesmo. tudo faz sentido. Foi bem engraçada a reação. Já pensei em Freud, meu Deus, explode a cabeça, pronto. É verdade. Mas vamos lá, professora, a gente vai trazer alguns possíveis temas. A gente fez dever de casa aqui, né? Trouxe os temas e filmes, enfim, que tem relacionados com esses temas que podem ser usados. Perfeito. Por exemplo, né? A gente tem aí a questão do meio ambiente no Brasil muito forte, né? Muito, Que muito. pode ser tema de redação porque tem muitos acontecimentos recentes. Sim. E aí a gente separou quatro referências que podem ser utilizadas, né? O que a gente achou que tinha referência. Boa. Que é o filme Wall-E, né? Que aí mostra um futuro distópico aí bem interessante. Lorax, Em Busca da Trúfula Perdida, que na verdade, se você for pensar, tem uma relação com o Wall-E também, né? Porque os dois são aquele futuro que eles colocam a natureza como uma planta e ela é uma última semente que tem que ser cultivada e tudo mais, aquele né? futuro apocalíptico, distópico. Bem, Exatamente, né? perfeito. No caso do Wall-E é o planeta inteiro arrasado e no caso do Lorax é uma cidade de plástico, né? Olha só. Viram uma cidade de plástico, eles vendem até vento. Olha e só. aí eles encontram a última trúfula, que é a árvore nativa da região. E aí tem o personagem principal vai em busca dessa trúfula e de plantar novamente e tudo mais. É uma história bem divertida e que conta essa parte que é bem interessante. Aí a gente tem a série The 100, que também conta um pouquinho, né? E tem o documentário Oceanos de Plástico, que inclusive num dos conteúdos do Nota Máxima, o professor Alexandre Detzel sugeriu, que é um documentário sobre, né? É muito importante esse documentário, principalmente, por conta que esse ano nós entramos no Década dos Oceanos, que foi a ONU que lançou, que vai até 2030, se não me engano. E a ideia é fazer ações que, como é que eu posso dizer, trabalhem a questão da sustentabilidade dos nossos oceanos. E ele fala bastante disso, da questão do lixo que é jogado nos oceanos, da questão da pesca ilegal. Então, acho que esse documentário seria bem interessante para... Que legal. Aí já fica a dica para a gente fazer um paralelo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é um documento da ONU que depois fomenta a criação dessas décadas temáticas, né, relacionadas a compromissos com o bem comum no futuro. Então dá para a gente associar de repente essa série The 100, é isso, ou Oceanos de Plástico, né, documentário. o documentário, com esse Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então fica muito legal a gente relacionar esses documentos mais globais, essas iniciativas vinculadas à Unicef, ONU, Unesco, com a nossa bagagem cultural, com a nossa bagagem de filme ou série, né? Até porque, gente, é importante fazer a reflexão de que assistir a seriados e filmes é uma atitude normal para o jovem. Então, muitas vezes a gente assiste aquilo para relaxar a cabeça e adquire passivamente conhecimento, não necessariamente assimilando alguma questão relacionada ao vestibular, né? Ou à redação. Mas a gente precisa pensar que aquilo ali tem que ter um aproveitamento. Não é para você assistir a série também com a cabeça quente, um documentário pensando só em como aplicá-lo, mas de repente, relacionando, a gente consegue trazer um pouquinho mais de valor agregado à informação da série do filme, né? Então, muitas vezes os jovens colocam lá um monte de séries ou argumentam só com esse tipo de informação na redação, sem esquecer que
Muita gente talvez tenha essa informação. Logo, isso fica massificado, mas atrelado com outras informações ou uma boa explicação daquela série ou daquele documentário, fica show de bola. Então, o segredo é o raciocínio crítico e com certeza dá para colocar. Muito bom. Show de bola. Show de Galera, bola. aquele final de semana que vocês deixaram a matéria acumular e ficaram só vendo Netflix, acreditem, tem salvação, não foi tudo perdido. Só precisa estar na cabeça que você pode usar. É isso aí. Talvez ele já tenha que começar, que nem você falou, não ficar o episódio inteiro ali pensando em como usar isso, mas talvez no final ele dá uma raciocinada, tipo, sobre o que foi passado no episódio da série ou no filme em geral, Isso, no contexto em aham. geral, para ver se ele poderia usar aquele tema em alguma redação, ou se é algo que ele gosta até. Porque Verdade. uma das séries que a gente vai citar aqui, mas o próprio Black Mirror tem alguns episódios que são marcantes, né? Que pelo menos pra mim, Nossa, eu lembro até realmente. hoje, porque é muito parecido com o mundo atual que a gente tem, só que é uma Aham. coisa fictícia que eles criaram e Pois é. por isso ficou marcado pra mim. Acho que seria algo muito semelhante, né? Então não seria eles focados em fazer a redação do Enem, vão assistir só pra pensar, pra ter conteúdo pra fazer. E sim ele assistir pra se divertir e no final ele dá uma pensada de como ele pode usar aquilo lá, Isso algo nesse aí. sentido. Até porque a gente se identificando com o conteúdo estudado, a chance de assimilação é muito maior, né? Sim, Então é sim, bom a gente sim. pensar nisso também. Justo. O nosso segundo tema, então, eu vou para parte de classes sociais, diferenciação das classes, né? E a gente tem dois pontos que são bem interessantes, né? Um é nacional, que é a série 3%, e que também traz essa diferenciação de classes, uma Uhum, elite, e uhum, aí o povo diferente e tal, com algumas pessoas sendo selecionadas, que uhum. é bem. Ao mesmo tempo que você pensa, tipo, cara, que desumano, e é Aham, bem interessante a forma como eles uhum. tratam isso, principalmente na primeira temporada, né? Sim, aham. E o filme O Poço, né? Que também retrata essa parte de uma forma bem mais pesada, mas que também Uhum. retrata isso, né? Sim, com certeza. Ali é uma, digamos, uma gravação do que Marx falaria, né, é totalmente estratificação social. Então, relacionado aí com o conteúdo de filosofia, pô, sociologia, já põe ali junto que a chance de dar certo é genial, né. Agora, fica a dica, você tem que entender muito bem os conceitos abordados nesse filme, então vale a pena rever O Poço e até a outra que o Léo comentou, né, 3%. o 3%, que é muito legal, viu, gente, é bem produção brasileira, né, tem que valorizar também. Já fica a dica aí para você vestibulando, o Enem adora um prestígio da cultura nacional, tá? Bem legal. E é incrível. Eu assisti 3%, a primeira temporada assisti de forma bem assídua, e a segunda confesso que eu dispersei um pouco, mas eu fiquei impressionado com a produção brasileira, assim, achei Uhum, muita qualidade mesmo, eu não esperava. hum. Tá tendo umas séries com uma qualidade muito alta ultimamente, Eu só Muito, muito brasileiras, né? alto. reconheci que era brasileira porque tinha atores do que eu reconheci, né, mas se Sim, não, sim, a fotografia do filme é maravilhosa, muito, muito muito, muito. boa. Aham. Vamos lá, então. Se a gente trouxer agora, e talvez seja uma das mais conhecidas, principalmente por conta dessa parte um pouco de distopia, né? Que é essa parte de tecnologia e sociedade, e falar de Black Mirror, né? Nossa. Até quero puxar o gatilho que Black Mirror já foi usada no Enem, né? Na redação Uhum, 2018, o estudante tirou nota 1000 no Enem, se eu não me engano, isso. utilizando Black Mirror e tal. E o Uhum. tema também ajudava, falava sobre a manipulação da internet, da informação com relação aos dados, né? Uma Isso, coisa assim. exatamente. Aham, E aí Black Mirror te traz para vários temas, né? E aí cada episódio é aham. um tema diferente. Sim. Saindo um pouquinho, agora só uma dúvida que eu tive Aham, rapidinho. claro, 2018 nós tivemos então essa questão de tecnologia e manipulação de dados. A perfeito. chance de ela cair tão perto assim agora em 2021 é difícil, né? Bom, ali em 2018 a gente tinha o conceito da Big Data, né, Uhum, a Big questão dos Data. dados e tal. Tivemos aí no início desse ano e do ano passado também vazamentos de dados, então acho que talvez manipulação de dados não, mas alguma coisa relacionada à segurança da internet, Tem a né. LGPD também, né? E isso, Lei Geral de Proteção de Dados, aí com algumas modificações. Acredito que esse tema é um pouco mais sensível, então não cairia num Enem da vida, mas numa CAF que gosta de uma polêmica, né, de uma treta aí mais relacionada ao poder público, acho que seria bem interessante. E em relação à internet, nós estamos, né, no contexto ainda de pandemia, então é um consumo muito, muito assíduo, né, as redes sociais. Então, de repente, a era dos influencers, né, e aí a gente pode lembrar daquele lendário episódio do Black Mirror,
Cara, eu não sei o nome dele, mas é muito bom. É aquele episódio que a mulher, ela ganha tudo na vida, ou ela tem o direito de morar num lugar, dependendo das curtidas que ela As pessoas se recebe. avaliam, né? Isso. E aí as pessoas que estão na margem da sociedade são aquelas que têm Aham. mais dislike, vamos dizer assim. Exatamente, aquilo ali, nossa, é fenomenal. Foi um episódio assim, ó, que eu fiquei chocada, gente. É maravilhoso, é muito E bom. até esse episódio, inclusive, de repente dá para você atrelar com a cultura do cancelamento, por exemplo, Com né? Que se tem certeza. hoje e o poder que as redes sociais têm de influenciar nas vidas das pessoas e tudo mais. Exato, essa cultura do cancelamento, o Léo falou, já pode dar aula de redação, altos temas aí. Também A muito cultura do bom, cancelamento tá? também pode ser tema. Perfeito, como o Vini aproximou aí a questão de 2018 ser um tema recente aí relacionado à internet, a gente pode ir para uma perspectiva diferente. Enquanto que a manipulação de dados vai mais para a questão financeira ou de seguridade nacional, né, internacional, Uhum. o cancelamento vai para um viés mais psicológico, social, né, uma análise um pouco mais humana dessa internet, né, das coisas, tá? Então acho que sim. Legal. Agora, puxando um pouquinho pro lado de saúde, né? A gente tem, Uhum, se eu não me engano, eu vi como possibilidade de tema de redação o autismo, uhum, temas relacionados ao autismo, né? Há perfeito. uns 3 ou 4 anos eu vejo que sempre é citado de alguma forma, né? Uhum, E essa parte de saúde, a gente tem diversas séries que trabalham, né? uhum, Por exemplo, a gente tem Dr. House e Grey's Anatomy, que acho que são as mais famosas do mundo, eu acho, uhum. nesse sentido, né? Grace, Grey's todo dia eu corrijo uma redação com Grace na inspiração. E aí a gente tem, nesse mesmo contexto de hospitais, e aí a valorização da cultura nacional, né? A gente tem a série Sob Pressão, que não é Nossa. Netflix, é Globoplay, mas também que retrata o sistema de saúde brasileiro. Inclusive, de repente, dá pra gente comparar como é que é o sistema de saúde em Dr. House, em Grey's Anatomy, como que é o sistema de saúde no Brasil. É. Tem como fazer essa comparação? Com certeza, põe aí um paralelo, né, The Good Doctor, ou pega lá um Dr. House versus, e tu pode usar essa palavra na redação, tá? Versus Sob Pressão, como realidades diferentes e sistemas colapsados podem ser diferentes em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. É importante, Uma né? baita de uma Porque aqui no tese. Brasil a gente tem a questão do SUS também, que lá fora a gente não Ah, tem, pode utilizar muito, pegue nessa pegada, você né? falou em SUS, né, Vini? Isso. A valorização do SUS, hein, gente? Tema de redação aí para os vestibulares também, hein? Ainda mais com esse crescimento, essa parte da vacina e tudo mais. Então, o SUS virou um foco muito grande, né? Com certeza, a obrigatoriedade da vacina também é outro tema importante. É verdade. E aí eu falei um pouquinho do autismo e a gente tem duas séries, eu Perfeito. acho que são bem interessantes. Atypical e The Good Doctor, eu acho que as Uhum. duas, Atypical aí não traz a parte de saúde, mas traz a questão do autismo, né? E a relação do autista com a sociedade e tudo mais. Uhum. E por fim, eu queria trazer também a parte que daí não é tão saúde, mas entra a parte de inclusão, do autismo vai entrar a inclusão também, que é aquele filme Extraordinário, que aí talvez entre a parte de inclusão social e tal nas Uhum. escolas, que eu acho que é bem pertinente, né? Muito, muito pertinente. E é legal pensar que todos esses exemplos, né, de filmes e séries trazem pra gente uma discussão ainda maior, que é a questão da representatividade desses grupos na Sim. mídia. Porque quando o jovem assiste a uma série que tem tal personagem como protagonista, você também coloca no imaginário dessa sociedade que essas pessoas podem ocupar um cargo além daquilo que afugenta as pessoas normalmente, né? Então é uma possibilidade, é uma oportunidade de ressignificar também esses sujeitos e essas minorias sociais em sociedade, né? Legal. Eu acho que os temas, eles acabam sendo, as séries, os filmes, eles têm, claro, sempre temas diferentes, mas eles sempre circundam um geral que pode ser utilizado, né? Tipo, quase todos eles têm uma relação que, se você se esforçar, você consegue trazer e falar, né? E aí até eu tava lendo sobre esse aluno que citou Black Mirror, né? E aí ele tava falando da dificuldade que ele teve, na verdade, quando ele pensou em citar Black Mirror, era de não fugir ao tema. Que, querendo ou não, você corre o risco, né? Você se empolga de falar da série, daqui a pouco você Aham. foge do tema e aí como é que o aluno vai poder fazer esse cuidado, assim? Então, essa é uma grande preocupação que a gente tem, né? Do aluno acabar se empolgando em contar a série, aí ele já lembra do episódio, já começa a querer conversar com o corretor. Isso não pode acontecer. Você tá ali na dissertação argumentativa para comprovar a sua tese, e é essa tese que você tem que defender. Como se você estivesse vendendo um produto. Então, a série, ela é um detalhe que vai te ajudar a vender aquele produto. Ela não é o ponto-chave do teu parágrafo, né? E você vestibulando pode estar pensando em que parte do texto que a gente vai colocar essa informação. Ela pode vir na introdução, como contexto, ou seja, trazendo uma noção mais geral para o corretor de que você entende que aquela série se relaciona com o teu tema numa perspectiva mais macro em sociedade,
Ou você pode trazer aquela bagagem cultural, o teu filme, a tua série, lá nos parágrafos de desenvolvimento, comprovando nesse sentido a ideia que você quer, né, a sua tese. Então, isso pode ser colocado de uma maneira não muito expositiva. Então, você vai usar mais ou menos aí um terço do teu parágrafo de desenvolvimento, por exemplo, para contextualizar aquilo ali, né, aquela série, né. Ah, depois que tu explicar a série, tu vai dar o próximo passo, tu vai relacionar aquela informação com a ideia que tu queres comprovar. Sem esquecer que o que tem que brilhar no teu na tua dissertação é a tua reflexão a partir daquilo ali que foi exposto. Então a dissertação argumentativa, ela tem a função de trazer os argumentos como prioridade. Argumento é a junção de uma informação e do teu comentário. O teu comentário precisa aparecer. Então acho que colocando ali de repente no início dos desenvolvimentos, explicando brevemente, sem muitos detalhes, a gente não quer saber o final da história, inclusive sem spoiler na redação, né. Por favor, obrigado, agradeço. Já peguei vários filmes aí, mas tenta colocar sempre o teu ponto de vista e o produto que tu quer vender, né. O corretor, ele tem que ter também essa mão, né, para às vezes cortar um pouquinho a asinha desse aluno que voa muito longe, né. Ou Mas seja, é não isso. adianta só estudar assistindo série, né, tem É. que estudar a redação também, tem que aprender a escrever. Exatamente. É, exatamente. Só citar a série não salva, né. Ela dá uma boa ajuda, mas o grosso quem tem que fazer é o teu comentário. A gente estava debatendo sobre algumas possibilidades de temas, estava fazendo algumas pesquisas, e aí um dos temas foi o futuro do trabalho no Brasil. E aí a gente estava pensando, pô, como é que a gente vai relacionar isso? E estava tentando buscar. E aí, quando eu falo em futuro do trabalho, sempre que falo em trabalho, me vem muito na cabeça, a primeira coisa que sempre me vem é o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. E aí eu tava pensando, tá, mas é um filme que retrata o passado, e aí, pô, mas a história, eu estudo o passado para ver o futuro e tal. Eu posso usar essa relação, tipo, trazer lá o Tempos É Modernos? algo que a gente falou na questão do Afeganistão, né, Ah. estudar o passado para prever o futuro. Exato. Ah, meu Deus, mas agora o olho do corretor brilhou, né, cara, porque falar de filmes clássicos, falar de clássicos da literatura ou, né, cinema clássico, é trazer o exemplo consolidado historicamente de que aquilo é representação da sociedade. Quando o Chaplin trouxe ali no cinema mudo, ele não precisou falar para explicar o que estava acontecendo naquele contexto. Em proporções modernas, né, ou pós-modernas, a gente pode relacionar com certeza, porque a linha de produção fordista, ilustrada por Chaplin, é o que a gente vê aqui muito hoje, que inclusive um autor chamado Walter Benjamin escreveu um texto não faz muito tempo falando sobre a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Nesse texto, ele comenta sobre como, desde aquela época lá de um tempos modernos para cá, de Chaplin, né, com cinema mudo, a gente tem tudo nesse modo de produção capitalista, né, a produção exacerbada o tempo todo, linha de produção, e é o que a gente faz hoje com a globalização, né. Então, se a gente fosse regravar tempos modernos, olha, não precisaria de muitas modificações naquela narrativa não, tá. Deu boa, meu pensamento tava certo. Deu boa. Se pegasse esse tema ia bem, hein? É, fica a dica. Aí, a gente também viu a questão da evasão escolar, e aí, um filme também que me veio à cabeça na hora foi o filme Verônica, com Andréa Beltrão, que Bacana. fala sobre essa parte de, na verdade não fala de evasão escolar, mas fala Uhum. da realidade das escolas, né, e Uhum. principalmente nas periferias e tudo mais, e aí traz claro que daí tem toda uma trama do drama e tudo mais, mas, tipo, Uhum. fala sobre essa desigualdade, o fato de as escolas na periferia não terem as mesmas condições, as Uhum. pessoas não terem as condições de estudar, né, no Uhum. filme, inclusive, o filho, os pais da criança são assassinados, e aí, enfim, a professora acaba adotando a criança e tal. Sim. É possível usar também essa parte aí, cinema nacional, né? É possível para, por exemplo, evasão escolar, a gente citar a Verônica, que não é exatamente sobre evasão, mas fala da realidade das escolas? Uhum. É um dos motivos, né, esses conflitos familiares, essas questões todas envolvendo classe, né, é inclusive uma das teses dos nossos teóricos da educação, a exemplo de Paulo Freire, né, até um Piaget, um Vygotsky, que falam sobre o que afasta esse jovem da escola, né, então dá para relacionar, com certeza. E aí eu também quero dar a dica da série Merli, não sei se vocês já Merli. assistiram. Não Não, assisti, mas já ouvi falar. a gente Ah, viu que não, era a vocês têm possibilidade que de a gente assistir, assistir. gente. É excelente, excelente. E fala justamente sobre esse vínculo, né, entre o aprendizado, o professor, a educação que motiva, que cativa, e como tudo isso mantém alguém preso na escola, ou afasta. Então tu pode fazer esse paralelo, né, então com certeza. E aquela coisa, né,
O nacional tem um valorzinho bom aí, então tua dica é muito boa, viu, Léo? Ou seja, mesmo que ele não fale diretamente sobre evasão escolar, ele fala sobre a realidade Tu das escolas relaciona brasileiras e ele pode isso, usar para perfeito. sustentar a base dele, né? Perfeito, tu pegas a ideia central da A tese coisa dele. e relaciona, Sim. né, aquilo que eu digo sempre para os alunos, né, tu pega a obra, o eixo temático que aquilo se encaixa e tu puxa a sardinha para onde tu quer, né. É a tua lábia de vendedor que vai fazer o cara comprar teu produto ou não. Sim. Eu estava lembrando aqui, inclusive, tem um filme que fala sobre essa parte escolar, que eu acho que é Mr. P, que é com o mesmo ator do House, e Uhum, ele vai dar aula numa escola eu não sei se é na África, enfim, mas que também uhum, retrata essa parte de, tipo, dificuldade do estudo, a escola não tinha estrutura nenhuma e tal. uhum. Eu acredito que também tem a relação com o tema, né? Ah, com certeza, né. E é sempre legal a gente pensar em outras realidades, fora também aquela visão hollywoodiana de ensino, de escola do rock, né, lembram desse filme? A hora que você Sim. Né. falou de hollywoodiano, eu pensei na hora, a escola do rock. É, eu acho que eu já assisti esse filme do Hugh Laurie, né, do House, né, do Sim. Dr. House, que a gente chama de Dr. House. Mas é legal pensar que é sempre bom ter uma carta na manga aí, ó, em relação à educação, porque as temáticas de redação do Enem são eixos definidos, né, o tema a gente nunca adivinha, é difícil, de vez em quando sim, né, mas normalmente os professores não adivinham, mas o eixo temático é tranquilo. Então, o eixo temático saúde, tu sabes que algum vestibular vai cobrar alguma coisa sobre isso, então te prepara, assista uma série sobre isso, assista um filme sobre isso, né, e saiba relacionar saúde, educação, segurança. E falando em eixo temático, a gente do Nota Máxima fez uma lista de eixo temático para vocês, viu, pessoal? Você que É tá verdade. assistindo, ó, já mandei aqui pro pessoal, tá liberadinho aí para Fica de vocês. olho no nosso Insta que vai aparecer por lá. Isso aí. Galera, não adianta seguir só o podcast, tem que seguir todos os canais que a gente entrega muito conteúdo, que não tem como a pessoa, quem levar a sério o Nota Máxima, é difícil não se preparar bem para o Enem. É difícil. Mas, Agora, esse tema que vem agora, eu acho que nossa geração vai se identificar muito. Eu não sei se a geração nova assistia tanto quanto a gente, mas a questão de bullying tem duas séries, assim, uma mais clássica, acredito que todo mundo conhece, que é Chaves, Aham, nossa, e lendária. todo mundo odeia o Chris também já virou um clássico, né? eu acho que sim. E aí a pergunta é, dá para usar? Porque aí no Todo Mundo Odeia o Chris, por exemplo, a gente tem a relação do Chris e do Caruso. O Uhum, Caruso comete essa parte de bullying, tanto pelo fato de ele morar num bairro no Brooklyn, né? uhum, E também, na Bed-Stuy, no caso, e também por ele ser negro. uhum, E no caso do Chaves, a gente tem tanto a diferença de classes sociais, vamos dizer assim, dentro da vila, e uhum. essa parte de bullying também, enfim, é possível citar também? Com certeza, né, tudo é aproveitável, dependendo da relação que a gente vai fazer, né. É que eu, por exemplo, enxergo essas duas como uma coisa um pouco mais fictícia, sabe? Um pouco, até Uhum, por ser mais humor, aham, é, uhum. talvez seja um pouquinho mais difícil, né? Mas aí Será tu que não? bateu numa tecla correta aí, ó, humor. Percebam como o Chris e o Chaves, né, Uhum. começaram a ser produzidos quando? Lá em um Chaves da vida, acho que uns anos 70 por aí, Uhum. talvez até 60, mais antigo, 70. exato. O Chris também, então a gente tá falando do quê? Da caricaturização dos problemas sociais. Olha só como o humor traz pra gente. Pensei nisso agora. Olha só como como o humor traz pra gente a ridicularização de pautas que hoje a gente joga na roda para conversar. Então isso pode ser até, querido, o que tu acha como problema pode ser a solução para o vestibulando achar uma tese, né. Como a gente hoje ressignificou o discurso do engraçado como necessário, né. Ó, então, ó, quem achou que aquelas tardes no SBT aí, pra quem é um pouquinho mais Na old school Record. aí, assistindo É, Record Chaves ou então na SBT. Record assistindo Todo Mundo Odeia o Chris, vai servir pra alguma coisa. Com certeza. Professora, por último, nosso último tema aqui, a gente vai falar sobre saúde mental. Show. E aí, tem um filme muito, muito legal que eu assisti e eu também não entendi em primeiro momento, que foi Entre Abelhas, com Fábio Porchat, não sei se a professora já assistiu. Já. E ele fala, pelo que eu pude compreender do filme, ele fala muito sobre a depressão e essa saúde mental, né? Depois de um relacionamento, ele tem um relacionamento e ele começa a se sentir isolado no mundo. Uhum, Para de enxergar as pessoas e tal. Claro, existe um exagero, vamos dizer assim, ali no filme, mas eu uhum. acho que retrata essa saúde mental de uma forma bem interessante em cinema nacional, né? Com certeza, e é sutil, né, bem sutil essa obra, faz também intertextualidade com a obra de Saramago, né, Ensaio sobre a Ensaio sobre a Cegueira, Cegueira. etc. Dá pra gente fazer essa relação literária também. Mas é um filme bastante delicado, né, e é legal pensar que essas obras aí, ó, que normalmente demandam da gente uma segunda vista, né,
Sabe aquele filme que tu não entendeu? Normalmente ele te dá uma mensagem que te deixa girando assim, ó, 3 dias. Então, às vezes, não é que tu não entendeu, é talvez foi tão forte o impacto daquela temática que aos poucos tu vai entendendo a sutileza daquela narrativa. E dá pra colocar, com certeza, né? Então tu vais colocar, pode abrir o texto sobre saúde mental falando sobre isso, né? Então, no filme Entre Abelhas, produção nacional estrelada por Fábio Porchat, é debatida a questão da depressão de maneira sutil. Da obra cinematográfica à realidade, a sociedade precisa repensar essa questão, e daí tu joga lá a tua tese, né? Então, sempre lembrando, gente, de trazer um conectivo que traz pra gente a realidade, né? A tua redação, saindo lá do cinema, trazendo para a redação, saindo lá da série, trazendo para a redação. Esse conectivo, que pode ser feito na introdução, pode ser feito nos desenvolvimentos, é o que vai fazer o teu corretor entender que tu entende a transposição da obra artística para a vida real, tá? É a minha dica aí para vocês. Show de Perfeito. bola. E aí, a gente estava conversando também e surgiram 2 dúvidas muito interessantes. A primeira, música a gente também consegue trazer para a redação? Ah, com certeza. Qualquer temática, a gente tem uma música para cantar, né. Não só no Enem, pode colocar na CAF, na UFSC também, sempre lembrando que as músicas normalmente elas são a representação sonora do que a gente vive no dia a dia, e aí eu quero frisar os nossos cantores nacionais, a nossa música nacional, só que assim, né, gente, aí toma um pouco de cuidado, porque tu colocar um Barões da Pisadinha é um pouco ousado demais, né. Mas põe lá um autor aí de música nacional aí, Inclusive, a sei gente lá, chegou nesse assunto quando a gente estava falando ali de deixa tempos modernos, porque daí que a gente falou de tempos modernos no filme, daí tem a música Tempos Modernos, tem a novela, se eu não me engano, Tempos Modernos também, daí aham. Exatamente. novela e música, será que Aham, também, tudo né? isso, né. Eu lembrei agora de Cotidiano, do Chico Buarque, né, todo dia ela faz tudo sempre igual, etc, etc. Construção do Chico Buarque é Essa um música baita, é cara. uma obra-prima. Inclusive, a produção aqui, ó, a produção falou 50 anos dessa obra, hein, gente. Aniversário, efeméride redondinha. Fica aí a dica pra vocês, tá? E Ouçam. isso E era uma outra coisa que eu até anotei aqui pra gente falar, que é a questão de assuntos efemérides. Eu não sei a probabilidade de assuntos efemérides caírem na redação. Acredito que ela cobra um pouco mais de coisas atuais, não? Uhum. Mas se a gente for pensar, pode cair em questões, por exemplo, diversos assuntos, como a queda da União Soviética, a questão do Jânio Quadros, que o Leozinho citou, foi a são data de 50, eleição dele, 61, né? É o governo Jânio 61, Quadros, então é exatamente, um Uhum. governo que é pré-ditadura, então é um governo bem importante. E os 20 anos do atentado de do 11 de 11 de setembro, né? setembro. E digo mais, né, 11 de setembro, 20 anos, Primavera Árabe também, temos aniversário redondinho, tá. O que está acontecendo lá do outro lado do mundo, né, o Talibã, Afeganistão, tudo isso coaduna para que a gente relacione a atualidade com história. E assim, né, gente, vocês sabem que a história ela se repete, né, o ser humano não aprende muito, a gente só repete aí os nossos erros, né, em devidas proporções. Então, dá sim para relacionar a atualidade, porque são erros, assim, com uma roupagem diferente. E muitos dos problemas iniciados na era moderna não foram solucionados ainda, né. Perfeito. Eu achava que por serem assuntos mais antigos, eles teriam chances de cair numa questão, mas não tanto na redação. Mas que nem É, você citou a questão do Talibã agora no Afeganistão, se cair alguma coisa assim na redação, ele pode muito bem usar o 11 de setembro, né? pode, com Até direitos certeza. das mulheres, enfim, direitos humanos, enfim, né? Aí tem Exatamente. N E possibilidades. infinitos, dá outro podcast isso aí. Agora, uma coisa que a gente começou com, eu quero saber como que a gente utiliza The Office na redação. The Office, contextualiza aí pra mim, vamos ver, me fala vestibulando qual é a tua ideia. Ah, vai, me pegou desprevenido. Mas Eu teria que ser confesso que eu não algo assisti, muito. então eu não posso opinar. O professor assistiu já The Office? Não. Mas se trata muito de. É uma série de humor também, e se Ok. trata muito de um ambiente de trabalho, assim, Uhum. de um escritório, né? Certo. Porque aí a questão de episódios varia bastante, mas no que poderia citar alguma coisa tipo relacionada a escritório, a trabalho, eu imagino que seja algo muito nesse sentido. Uhum. Questão de ambiente de trabalho, inclusive o futuro do trabalho, algo mais nesse Perfeito. sentido, assim. Esse ambiente do The Office é um ambiente bom? Ou é, tipo, Não, exploração? um pouco. Então já sei. Vamos pensar lá na temática de uberização do trabalho ou condições análogas à escravidão atualmente no Brasil, né? Não esqueçamos que a escravidão ela ainda ocorre de maneira bem velada aí na sociedade, né? Recentemente a gente tem casos de denúncias e tal. Mas vamos pensar um pouquinho nessa uberização do trabalho, né? Além disso, também a questão dos entregadores, enfim, a gente pode relacionar essa série com essas condições ruins. Por Uhum, exemplo, na série The Office, é Office, né? uhum. É retratado um cenário de trabalho explorador e, hã,
Tu usa lá um outro adjetivo que tu Pô, queres, mas eu né? gostaria de usar para um lado positivo. Ah, lado positivo? Então tá. Deixa eu pensar. Tá, então o que que tu vês de lado positivo aí no The Office? É que é uma Isso série de é... humor. Para mim já en- complica um pouquinho tentar Tá, entendi. É engraçado ver os outros sofrerem. sofrendo, entendi. Masoquista, entendi. Mas aí talvez entre naquela parte de a gente, da comédia, que Isso. satiriza a parte de um problema social. Isso, beleza, a gente vai pro alívio cômico para disfarçar o problema da sociedade, né? Então, na série The Office é retratado de maneira cômica uma problemática atual, 2 pontos, o excesso de trabalho na sociedade brasileira, Perfeito. ou aí tu colocas o tema que tu queres, né? E aí tu pode fazer mais um período criticando, no caso não o Vini, porque o Vini gosta dessa série, né? Ele vai falar bem, e depois joga as 2 teses, né? Se quiser, depois a gente pode elaborar um parágrafo aí e eu coloco para vocês à disposição. Pô, show de bola. Esse seria um tema que eu ia fazer o que a Nayana falou para não fazer, que era me perder ali e escrever. A hora que eu vi, meu Deus, só escrevi The Office. E agora? É isso aí, né? E zerou. E E zerei. zerou. Rimos muito, tirei 0. É isso aí. Professora, para finalizar, eu queria fazer uma outra pergunta, e aí, dependendo da resposta, a gente já vai encaixar para um novo episódio. Eu posso usar novela da Globo na redação do Enem? Ah, pronto. Pode. Pode colocar. Só sempre lembrando, né, que tem que estar muito relacionado com a tua temática e que já que você está usando um tipo de informação mais popular, portanto mais massificada, o teu comentário vai ter que ser muito bom para conseguir, né, se sobressair frente a 5, 6 milhões de redações no Enem. Eu vou deixar só um ponto, que é a novela Fina Estampa, Ah, que é a pronto. novela do Pereirão. É uma novela um pouco antiga, o pessoal que vai fazer Enem esse ano talvez não conheça, mas é porque é uma novela que retrata a personagem principal, a Lília Cabral, e ela Sim. retrata o papel da mulher na sociedade. E Uhum, ela, como protagonista, ela exerce um papel que teoricamente é dos homens. uhum. Então, de repente, aí a gente já consegue uma referência legal. Aquele link ali da da representatividade, né? Inclusive, depois dessa novela, saiu aí uma explosão de cooperativas de mulheres, né? Empoderadas que trocam sua própria lâmpada e etc, né? Então Isso aí. aí, uma referência aí de um noveleiro para vocês usarem na redação do Enem. Agora eu vou Boa, estudar Léo. como usar Agostinho Carrara na redação do Enem. Fica dado um desafio e dá pra fazer, hein? Já pensei aqui. Ó, o Agostinho Carrara era taxista, a gente tem o Uber, de repente, É. uma coisa assim. O que a gente tem hoje é uma releitura dos Augustinhos Carraras, né? Dá pra ir fazendo. Dá para fazer bastante coisa. Isso aí. Mas se a gente quisesse, a gente podia ficar aqui falando durante 18 horas sobre séries e filmes Com e certeza. ninguém ia escutar. Então, pessoal, acho que vamos chegando ao fim do nosso episódio. Quero agradecer a presença da professora Nayana primeiro. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Valeu, pessoal de casa. Vini, encerramos mais um episódio. Temos mais um, só quero falar que o nosso podcast é organizado pelo Nota Máxima e pela AIL. Galera, isso aí é bem importante, né? Realização Nota Máxima da AIL. Sigam nas redes sociais, @notamáxima, @AIL.edtech. AIL se escreve Ale. E acompanhe o conteúdo lá. O Nota Máxima está sempre falando de vestibular, Enem e tudo que vai te ajudar na aprovação. E a AIL aí falando sobre educação de uma forma geral. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela presença nesse episódio. Esperamos que vocês gostem e que aproveitem. E valeu! Valeu! Tchau, tchau.